Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação de hoje. Encontramos em Salmos 19, dos versos 1 a 6. Assim está escrito: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles, pois, uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Esse é o texto inicial, pelo qual vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre meios pelos quais Deus se revela. Nós encontramos, à luz da Escritura, que duas maneiras pelas quais Deus se dá a conhecer são através dos seus atributos e das suas obras. Então, dentro destas obras que Deus faz, nós vamos listar aqui algumas delas para trazer-nos o entendimento. Com relação aos atributos que revelam a Deus, numa outra oportunidade, nós faremos uma meditação. Mas só para início, entendemos que Deus é eterno, Deus é verdade, Deus é amor, é justiça, é misericórdia, é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, presciente, transcendente, imanente. São alguns dos atributos de Deus e a santidade que convém ao Senhor. Porém, neste dia, vamos relatar mais os meios pelos quais Deus se revela através das suas obras. Ou seja, aquilo que Deus criou, que Deus fez, deixou registrado ao longo da história e perante a humanidade, e estas obras que Deus não parou, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo. Como o próprio Jesus disse, alguém diz, não, Deus fez a sua obra em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Descansou em que sentido? No sentido de que ele completou o ciclo das obras que deveriam ser criadas e colocadas nos seus devidos lugares. Porque quando chegamos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, significando dizer que Deus não para, Deus continua trabalhando. O trabalhar de Deus é algo lindo, maravilhoso, na preservação da natureza de todas as coisas e também no cuidado para com cada um de nós, seres humanos, com aves, com animais, com peixes, com répteis, com tudo quanto Deus criou. Ele continua sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Portanto, Deus continua trabalhando. A obra dele depende dele. A obra de Deus, ela não subsiste à parte de Deus. Nós também não subsistimos à parte de Deus. Nós estamos vivos porque isto revela o cuidado de Deus para com a nossa vida em nos manter vivos e dar-nos todo o necessário para a nossa existência aqui na Terra. Então, conforme nós observamos à luz da palavra de Deus, em Atos, no capítulo 17, que sempre faço menção a este capítulo,
porque ele traz para nós uma claridade. Então, diz-nos aqui, Atos 17, 25, diz que ele mesmo, quer dizer, Deus, ele mesmo, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, através disto, vida, respiração e todas as coisas, nós vemos aqui o trabalhar de Deus. Então, são as maneiras pelas quais Deus se revela, se dá a conhecer. Então, como observamos isso? Que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a nossa dependência de Deus, ela é 100%. No entanto, Deus deixa-se revelar. Um outro ponto pelo qual Deus se revela é através dos seus nomes. Os nomes que ele revelou-se ao longo do tempo, que estão distribuídos por toda a Escritura, principalmente os nomes compostos de Deus, como sendo Jeová Nissim, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Roi, Jeová Jireh. Então, todos estes são os nomes pelos quais Deus se dá a conhecer, a se revelar. Mas hoje vamos observar através das obras criadas por Deus. Em primeiro lugar, onde lemos aqui no Salmo 19, está descrito a obra da natureza, a natureza criada por Deus. A palavra diz-nos que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, céus e terras foram criados por Deus. Então, Deus revela-se através das obras que ele criou. Ao criar céus e terra, depois ele destacou cada coisa no seu devido lugar. As coisas que deveriam ser colocadas no céu e as coisas que deveriam ser colocadas na terra. Este foi o mover de Deus. Portanto, a forma pela qual ele se revela através das obras criadas. E diz-nos que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a expansão ao firmamento, Deus chamou de céus. E diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então, para observar e reconhecer a glória de Deus, é só observar como os céus se manifestam. E o firmamento foi obra das mãos de Deus. Então, ali está estampado a figura do Criador. Deus revelando-se através das obras que ele mesmo criou. E, ao criar céus e terra, havia trevas, Deus fez separação, Deus criou o dia e Deus criou a noite. Para o dia, ele criou os elementos próprios para o dia. E para a noite, ele criou os elementos próprios para a noite. Então, veja, Deus, ele é detalhista, ele é cuidadoso. Em tudo aquilo que faz está a marca da perfeição de Deus. E aqui encontramos, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, até no desenvolver do dia e da noite, se tivermos o discernimento e a visão correta, nós vamos entender que tudo isto são maneiras pelas quais Deus se revela, Deus se dá a conhecer, Deus se deixa conhecer. Porque ele é o Deus que está na luz inacessível. Ele está em lugares inalcançáveis à nossa visão e à nossa mente. No entanto, em alguns aspectos, ele mostra-se por suas obras
deixando-se revelar e conhecer, e através deste conhecimento criarmos a confiança, a convicção, a certeza e deixar-nos trabalhar pelo Senhor. Então a maneira como Deus se revela, ela é muito maravilhosa. Então aqui vimos um dia, faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E isto tudo é feito sem linguagem e sem fala. É no silêncio. No silêncio, Deus se revela. Porque ouvem-se as suas vozes. As vozes de quem? A linguagem de quem? Dos céus, do firmamento, do dia, da noite. Tudo isto traz ou traduz-se como expressões pelas quais Deus se revela em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Quer dizer, em toda a extensão de onde Deus criou até o fim do mundo, até o último estágio desta criação, no sentido da sua expansão, diz-nos a palavra que as palavras de Deus, elas vão até o fim do mundo. E neles pôs, quer dizer, no céu, no firmamento, neles pôs uma tenda para o sol para alumiar o dia. O trabalhar do sol é durante o dia. O sol não age durante a noite, mas durante o dia. E, portanto, Deus fez separação entre dia e noite. Para governar o dia, Deus criou o sol. Para governar a noite, Deus criou a lua. E cada um obedece os seus limites e os comandos estabelecidos por Deus. Eles não se conflitam, eles não se opõem um ao outro, mas um é a sequência do outro. Vai terminando o dia e chegando a noite, a lua vai tomando posição. Terminando a noite e chegando o dia, a lua se retira e o sol vai se posicionando para governar o dia. Em tudo isso está a sabedoria de Deus e o cuidado na natureza. Esta natureza que foi criada pelo Senhor. E este sol diz que ele faz o seu circuito. Ele sai do seu tálamo, se alegra como herói a correr o seu caminho. Nós observamos, o sol nasce no nascente e ele percorre a extensão dos céus para chegar ao momento do poente, quando ele se põe, se recolhe, para que a lua apareça. Então diz que a sua saída é de uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Não existe na terra um único lugar sequer que não seja beneficiado pelos raios do sol, pelo calor, porque o calor é o que mantém a vida, o calor é que mantém todas as coisas vivas em funcionamento. Se não houver o calor, também a vida se desfaz. Mas o sol, ele mantém-se este seu caminho. Então nós encontramos aqui, dentro destes 6 versos, Deus revelando-se através da natureza. Tudo o que nós vemos criado pela mão de Deus é algo que nos encanta, que nos admira, que nos deixa, como que diz, de boca aberta, tal a grandeza, a sapiência de Deus, a sua operação, e observando a nós mesmos, que somos feitura das mãos de Deus, que engenharia avançada Deus criou-nos com ela, e dentro de nós há todo um funcionamento, e nenhum dos órgãos que Deus distribuiu na nossa vida, eles guerreiam entre si, eles se conflitam, eles se discordam. Não, eles trabalham numa perfeita harmonia e unidade
para o bem deste corpo formado pelo Senhor. Então, quando nós olhamos o funcionamento da vida humana, como é que as coisas funcionam no nosso interior, nós ficamos boquiabertos, nós ficamos admirados e não chegamos a conhecer tudo. Isto simplesmente são as orlas do conhecimento de Deus. Porque a profundidade de Deus, nós não conseguimos chegar lá. Mas são meios pelos quais Deus se revela. O fato de eu estar aqui esta manhã, em pé, equilibrado, falando, se movimentando, vendo, ouvindo, tudo isto revela que Deus, ao criar a mim, a você e a cada um de nós, ele deixou na nossa vida estampado o testemunho pelo qual ele se revela. Então nós somos o resultado da revelação de Deus. Deus revelando-se também através do ser humano. Mas Deus revela-se também através da providência. É o Deus que provê. Assim como ele proveu para Abraão um carneiro, quando pediu seu filho Isaque em sacrifício e Abraão não negou, o Senhor Deus, no momento do ápice da imolação, não permitiu, ele impediu que Abraão imolasse Isaque, mas mostrou a ele um carneiro amarrado pelas pontas, e Abraão pegou aquele carneiro e ofereceu em sacrifício em lugar de Isaque, prefigurando o cordeiro que viria na plenitude dos tempos, enviado por Deus para entregar-se em favor da humanidade. E a Escritura diz o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a providência de Deus, ela é um dos meios pelos quais ele se revela. A providência. Quem é que faz o alimento? Quem é que faz a fruta? Quem é que faz o legume, a hortaliça, o leite e todas as coisas, a água, tudo que nós precisamos? Isso tudo são criações de Deus e são meios pelos quais Deus revela-se. E ninguém consegue imitar a Deus nestas coisas. Se bem que os homens querem, estudam, procuram avançar no conhecimento, mas jamais eles criarão algo semelhante àquilo que Deus criou. Porque o que Deus criou tem a marca da santidade e a marca do seu comando. Então, observamos que na providência, Deus é aquele que cuida. Ora, se ele cuida dos passarinhos, das aves do céu, se ele cuida do lírio do campo, dos lírios do campo, ele também cuida de cada um de nós, no comer, no beber, no vestir. E ainda a palavra de Deus diz que Deus sabe os fios de cabelo que há na nossa cabeça. Todos eles estão contados. Nós não conseguimos contar quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, mas Deus conhece a todos eles. Deus conhece a sua obra criada, as estrelas, quantas existem, e Deus a chama pelo nome. Mas aqui está. O primeiro meio pelo qual Deus se revela é através da natureza. O segundo meio pelo qual Deus se revela é através da providência. Ou seja, o Deus que provê, o Deus que traz à existência aquilo que há necessidade para a continuidade da vida humana. Então, é preciso entendermos isto. E quando observamos aqui, em terceiro lugar, Deus se revela através da preservação. Ou seja, Deus é aquele que mantém todas as coisas intactas, conforme ele criou e com as finalidades pelas quais ele criou. Aqui em Hebreus 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus é aquele que preserva todas as coisas que ele criou.
Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas subsistem por ele, e sem ele nada se sustém. Então, o terceiro meio pelo qual Deus se revela é através da preservação. O quarto meio pelo qual Deus se revela é através dos milagres que são realizados. Milagres que estão anotados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Milagre é obra de Deus. Ninguém tem o poder de fazer milagres. Milagres é algo que pertence a Deus. E os milagres trazem despertamento, admiração e criam fé em nós mediante a palavra de Deus usada para a realização do milagre. Então, observamos que milagres é o quarto meio pelo qual Deus se revela. Mas o quinto meio pelo qual Deus se revela é a comunicação direta que Deus faz entre ele e as pessoas criadas à sua imagem e semelhança. Quando nós vamos à palavra de Deus, primeiro nós encontramos Deus ao criar Adão. Deus comunicava-se com Adão todos os dias. Quando Adão o desobedece, Deus o lança fora, ele perde esta comunicação. Mas Deus vai levantando ao longo dos séculos outros pelos quais ele vai se comunicando. É a maneira de Deus se revelar, se dar a conhecer. Ele comunicou-se com Enoque, com Noé, com Abraão. Ele comunicou-se com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com Elias, com Eliseu, com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel, com os profetas, com os apóstolos que vieram depois, e nos nossos dias, com cada um de nós. É a maneira pela qual Deus se comunica. É uma comunicação direta de Deus com as pessoas. E isto tudo é um dos meios pelos quais Deus se dá a conhecer, ou Deus se revela. Então este é o meio. O sexto meio pelo qual Deus se revela foi através da vinda de Jesus Cristo, quando ele despojou-se da sua glória e assumiu para nascer de uma virgem chamada Maria, e pela qual ele veio à existência humana, tornando-se homem, 100% homem, 100% Deus, e habitando e vivendo entre a humanidade através da encarnação. Deus, então, deu um meio de revelar-se a este mundo. O próprio Jesus disse, e João deixou registrado no Evangelho, no capítulo 17 de João, e o versículo de número 3, onde está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o envio de Jesus, ou a encarnação de Jesus, é um dos meios pelos quais Deus se revela. É uma das maneiras mais necessárias e que nós encontramos que, através de Jesus, Deus tornou-se imanente. E em Jesus, Deus tornou-se presente. Porque um dos nomes de Jesus era Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus entre nós, Deus em nós. Então, em Jesus, a revelação de Deus atingiu o seu ápice, o seu clímax. Mas encontramos também que Deus se revela através da Escritura. Nós não temos nenhum livro da face da terra que nos traga a revelação perfeita, completa e total de Deus. Temos unicamente a Escritura Sagrada, que foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo e soprada àqueles homens que Deus escolheu e separou para esta finalidade. E hoje temos este livro santo e sagrado, Escritura, Palavra de Deus,
e nela está revelado a obra, o caráter, o poder de Deus, os nomes de Deus, enfim, a maneira como Deus se revela, nós vamos encontrar unicamente nas Escrituras. E quando olhamos as Escrituras e comparamos a natureza que foi criada por Deus e o cuidado dele em cada um, todas estas provas nós encontramos unicamente nas Escrituras. Então, nós observamos aqui hoje 7 meios pelos quais Deus se revela. E todos estes meios pelos quais Deus se revela, eles estão fundamentados nas Escrituras. É nelas que tomamos o conhecimento destas obras realizadas por Deus. Por exemplo, sobre a natureza. Onde é que está o relato da natureza? Na Escritura. Mais especificamente, em Gênesis, no capítulo 1. A maneira de Deus revelar-se através da providência. É no cuidado dele com as pessoas e com as nações ao longo dos séculos, que também estão registrados na Escritura. A preservação. Como é que Deus preserva? Está na Escritura. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Os milagres que acontecem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esses milagres evidenciam a maneira de Deus se revelar, restaurando vidas, curando, libertando, ressuscitando. Então, os meios pelos quais Deus se revela, em quarto lugar, através de milagres. Em quinto lugar, através da comunicação direta que Deus faz com as pessoas. Deus falando diretamente. Deus falou com vários daqueles que a Bíblia registra. E hoje ele fala comigo, com você, com cada um de nós. O sexto meio pelos quais Deus se revela foi através da encarnação de Jesus, quando ele se deu a conhecer a este mundo, trazendo a revelação do Pai. E sétimo meio pelo qual Deus se revela é através da Escritura, infalível, poderosa, inerrante, e uma palavra fiel e verdadeira, palavras de Deus. Então, observamos aí estes meios pelos quais Deus se revela. Isto deve contentar, satisfazer o nosso coração, encher-nos de gozo, alegria, graça e gratidão em saber que um Deus tão poderoso, tão maravilhoso como este Deus, a quem amamos, adoramos e servimos, ele fez todas as coisas pela manifestação do seu poder. E ao fazê-las, ele colocou isto como meios pelos quais ele se revela, para chegarmos a ter o conhecimento de quão grande, quão maravilhoso, santo, profundo e verdadeiro é este nosso Deus, a quem adoramos e servimos, e temos uma promessa de que muito breve ele nos levará para habitarmos eternamente na sua presença. São os meios pelos quais Deus se revela. Ele revelou-se a mim, a você, a cada um de nós, quando no encontro com Jesus manifestou a salvação da nossa alma. Que o Senhor continue ajudando e fortalecendo-nos para reconhecê-lo em todos os seus caminhos, através das suas obras realizadas e estampadas na terra, para que o nome dele seja para sempre glorificado. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.